homens que eu vejo por aí, que se estipulam homens de Deus. E eu honro o meu marido em qualquer lugar que eu for. Nós vamos fazer 28 anos de casado dia 1º. E em 28 anos de casamento, todos os dias ele me faz sorrir. Todos os dias ele diz que a minha comida é boa. Todos os dias ele olha para mim e diz assim, ele me chama de nega. Nega, hoje tu tá bonita. Eu arrumo e vou lá no dia. O que tu diz? Se ele disser assim, tá bom. Se ele disser, não, tá comendo. Tá muito bom não. Eu vou lá e tiro. O meu marido é um homem que me elogia todos os dias, elogia a filha dele. Aonde ele vai, ele tem o maior prazer da vida dele é dizer assim, a minha esposa é chefe de cozinha. Meu marido é um homem que eu cozinho para ele com prazer. Eu cozinho na minha casa com amor. Eu cozinho para os meus filhos, sabe assim, o tempero do amor é o principal tempero que eu uso. Então assim, não é difícil para mim honrar o meu marido. Em qualquer lugar que eu chegar. Em qualquer estabelecimento, aqui na igreja, entre amigos. E ele não é cristão. Mas quando ele vai de manhã no serviço, ele diz tchau, eu digo tchau, vai com Deus. Ele diz amém. Por quê? Porque ele ouve eu falando isso há muitos anos. Então nós ensinamos aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Cientificamente falando, existem pesquisas, muitas pesquisas, que dizem que nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Então, aí mais uma pergunta: quem você tem ao seu lado? O que os seus filhos estão ouvindo dentro da tua casa? Como você tem se comportado como mãe, como professora, como vizinha, como irmã? Como você tem se comportado como pai, como líder, como cabeça da tua casa? Como cabeça na tua empresa, se você tem um cargo de autoridade? Como você tem sido como esposa? A sacerdotisa? Quem é você dentro da sua casa? Que é muito fácil eu vestir aqui uma roupinha preta, né? Aliás, hoje eu passei a tarde do Espírito Santo. E aí? O que eu visto? Porque a gente tem que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Não é qualquer coisa ou de qualquer jeito que a gente se apresenta para Ele. E eu fiquei lá, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu vista hoje? O que o Senhor quer que eu calce hoje? E não foi eu que escolhi. Ele abriu os meus olhos e eu vi lá dentro do meu guarda-roupa uma blusa preta, um blazer preto, uma calça preta, um tênis preto. E eu falei, amém. Na hora que eu fui arrumar, porque a gente é teimoso, né? Eu peguei uma saia preta e peguei uma blusa com detalhes pretos. Mas não era aquela. E aí a minha filha estava se arrumando no quarto e eu voltei assim discretamente a roupa para o cabide e coloquei lá. Porque a gente tem que obedecer a voz do Espírito Santo. Porque quando Ele fala, Ele quer nos conduzir para o melhor, pelo melhor caminho. Muitas vezes a gente ouve a voz do Espírito Santo e a gente diz assim, besteira na minha cabeça. É eu que estou pensando. Eu já fiz muito isso. Isso é só besteira. Eu não vou nem dizer nada porque sou eu que estou pensando. E o Espírito Santo nos repreende. Ei, amor. Por quê? Porque Ele quer que nós estejamos na presença dEle, que nós o amamos, que nós o honramos, que nós sejamos servos fiéis. Amém? Vamos de novo para mais uma palavra aqui. Irmãos, hoje eu não vou falar, porque tudo que eu fiz bagunçou. Porque não é eu, né? Agora vamos para um livro que eu particularmente apanho muito quando leio. Tiago. Tiago, ele dá assim umas tapas bem bom na cara da gente. Tiago capítulo 3, versículo do 2 ao 5.
Aleluia. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O cavalo é enorme e eu tenho coragem de montar, nunca montei na vida, porque eu tenho medo, eu penso logo que na hora que eu for montar ali eu vou ser jogado no chão. Então assim, se com um freio a gente consegue dominar um navio, por exemplo, né? A Bíblia fala que um navio é grande, mas ele é dominado pela nau, pelo leme. E quando na terça-feira o irmão falou essa palavra, o Espírito Santo falou muito comigo a respeito. Na hora que o pastor estava ministrando o estudo, e ele falou assim que o homem que consegue dominar a sua língua, ele é perfeito. Homem, irmãos, não é só os homens, né? Somos todos nós. Então, assim, muitas vezes a gente fala coisas. Você já parou para pensar que muitas vezes o que você fala desagrada o Espírito Santo? Você já parou para pensar que, às vezes, talvez sem querer, porque às vezes a gente fala algumas coisas e a gente não pensa na hora que vai falar, você falou e magoou o seu filho, magoou a sua esposa, ou nós, né? Que eu andei fazendo uma pesquisa aí e eu descobri que nós, pense no povo que fala, mulher. Nós conseguimos, eu anotei para não esquecer, nós conseguimos falar por dia uma média de 21.000 palavras. Gente, é muita falação. Já os homens, eles também falam. Os homens, eles falam uma média de 7.000 palavras por dia. Olha aí nós disparados. Falamos 2 vezes mais que os homens. Então, a gente, nós mulheres, muitas vezes a gente fala coisas que não é para falar. Ele fala, será que ele está aqui na média, gente? Acho que é o contrário, eu sou a média do homem, né? Glória a Deus. Então, assim, no decorrer da vida, nós, mulheres, vamos falar 860 milhões de palavras. Eu acho que eu já fui para lá para frente, porque eu falo muito. Eu falo bastante, graças a Deus. Né? Mas usando aqui a analogia do falar, eu fico assim analisando do falar de Jesus. Né? Quando ele deu ordem que colocassem aquelas talhas e enchessem de água, e ele transformou em vinho, e a água obedeceu. Né? Quando ele disse para Lázaro, vem para fora, Lázaro obedeceu. Então, o que eu quero dizer com isso? Será que nós ouvimos o que nós falamos? Será que todas as palavras que saem da minha boca, eu vou usar eu mesma? Será que todas as palavras que saem da minha boca, elas são edificantes? Será que todas as palavras que saem da minha boca, elas são abençoadoras? Ou será que elas levam ali um pouquinho de maldição? Será que todas as vezes que eu abro a minha boca, eu estou abençoando alguém, eu estou falando coisa boa, eu estou falando o que é certo, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale? Será que eu realmente estou emprestando a minha boca para o Espírito Santo? Será que ele domina a minha boca? Porque se a gente for analisar, hoje nós estamos vivendo o cumprimento das nossas palavras, as palavras que saíram da nossa própria boca. E muitas vezes nós olhamos para fulano, para ciclano, para Bertano, e nós dizemos assim, a culpa é tua. Nós não trazemos para nós a responsabilidade do que nós falamos, das nossas atitudes. A gente sempre quer procurar alguém para culpar. A gente sempre quer procurar alguém para apontar o dedo. Mas a gente não para pensar que enquanto a gente está apontando o restante está vindo para nós.
penso, né, que nós deveríamos fazer uma análise profunda. Dever de casa. Chegar em casa hoje pensando, o que eu estou falando que não está te agradando? Eu não tenho a menor dúvida que ele vai mostrar para você. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai abrir os teus olhos, vai dizer, minha filha, meu filho, hoje mesmo tu falou essa palavra que não me agradou. Hoje mesmo tu lançou uma palavra sobre a tua casa, a tua família, o teu marido, o teu casamento, que não me agradou. Então assim, analisar, parar para pensar, feche seus olhos, analise, converse com Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu... Como que o Senhor quer que eu haja? Quais são as atitudes que o Senhor quer que eu tenha no meu trabalho, na minha casa, na igreja? E quando Ele falar, obedeça, irmão. Não existe nada melhor nessa vida do que obedecer ao Espírito Santo. Não existe nada melhor nessa vida do que você ter certeza que você está vivendo as promessas de Deus, do que você ter certeza de que o que você está vivendo foram as palavras que você falou no seu caminhar, no decorrer da sua vida, e que elas são bênçãos na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu emprego, onde quer que você vá. Porque nós, o ser humano, é muito difícil de lidar. É muito difícil, porque nós somos teimosos. Nós somos extremamente teimosos. Nós não queremos obedecer, porque obedecer, nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que mudar o jeito que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos, e a gente não quer. A gente não quer porque é difícil, porque dói. Porque o cuidado de Deus, o amor que Deus tem em nós, é um amor tão grande que a gente não consegue falar com palavras. Deus pegou o seu único filho e deu para morrer por mim e por você. Tem explicação um negócio desse? Não tem. Qual é a mãe que tem coragem de pegar um filho aqui e dizer, ó Jesus, pega, é teu, pode levar? Não vai fazer diferença nenhuma para mim. Nenhuma, irmãos. E a dor do luto é uma dor inexplicável. É uma dor que nós não conseguimos expressar em palavras. Eu não gosto de dizer perca, né? Eu gosto de dizer partida, é uma coisa que é minha. Há quase 6 anos atrás, eu vou contar com o Espírito Santo. Pediu para eu contar aqui, vai registrar alguém. A minha filha descansou no Senhor. Eu tinha uma filha de 19 anos e ela nasceu com uma cardiopatia. E os médicos disseram para mim que ela não viveria muito tempo, máximo 6 anos. E eu tive aquela filha, cuidei, amei, como eu amo os outros 2 que eu ainda tenho. Zelei dela. Aonde eu ia, as pessoas me viam com ela. Para todo lugar que eu ia, eu levava ela. Um cuidado, Senhor, se ela partir, eu quero ver. Eu quero ver. Ela nasceu assim. E algumas pessoas chegaram para mim e disseram que ela não é tua, ela é do Senhor. E Deus foi trabalhando na minha vida aquilo que eu tinha que viver. Deus foi trabalhando de uma forma assim que eu não consigo explicar para vocês. E ela superou as expectativas dos médicos. E ela passou dos 6, e ela completou 7, e 8, e 9, e 10. E ela ia para a igreja junto comigo, era minha parceira. Ela foi chamada para o diaconato, ela se tornou obreira com 16 anos. E ela fez muitos discípulos. E eu não estou falando com essa graciosidade porque ela era minha filha. Eu estou falando com essa graciosidade porque Deus usava ela de uma forma extraordinária, que me constrangia. Eu disse, Senhor, eu não estou com inveja da minha filha, mas eu ando na tua presença. Eu oro e o Senhor não me usa assim. Mas é como o pastor Joaquim falou aqui no dia que ele ministrou. Deus trata com cada um da forma que ele quer.
Irmãos, se a Franciara sonhasse, por exemplo, ela sonhasse com o pastor Souza, ela chegava, ela ia lá, ela dizia, pastor, eu sonhei isso, ela detalhava o sonho. E o Senhor podia esperar que aquilo se cumpria assim, detalhadamente. Ela serviu ao Senhor com alegria, ela cuidou dos irmãos, ela fez muitos discípulos, como eu já falei. E quando foi dia 13 de julho de 2019, ela partiu, ela descansou do Senhor. Ela combateu o bom combate, ela se barreira e ela guardou a Senhor. E a Franciara deixou muitos discípulos. O líder dela de jovem era discípulo dela. E o pastor abriu a igreja no velório dela. Na época, o nosso pastor nunca tinha aberto a igreja para nenhum velório, ninguém para morrer. Mas ele abriu a igreja para honrar a Franciara e o trabalho que ela tinha feito na casa do Senhor. As pessoas podem até estranhar o que eu vou falar, mas o velório da Franciara foi uma coisa extraordinária. Tinha pessoas de todas as cidades e me surpreendeu, porque eu não sabia que a Franciara cativava pessoas de todas as idades. A Franciara tinha discípulos jovens, discípulos criança, senhores. As pessoas diziam assim, essa menina foi na minha casa, ela falou de Jesus para mim, ela falou de Jesus para minha família. E ela tinha um jeito sutil de falar, manso. Sabe aquele tapa com uma luvinha de pelúcia? Era ela. Ela descansou do Senhor. E antes disso, Deus mostrou para ela a partida dela. Ela mandou chamar os nossos pastores lá em casa. E ela contou para o pastor, para a pastora, na minha presença, na presença do pai dela. Ela disse, pastor, eu sonhei que eu morria. Aí o pastor olhou para a cara dela e disse, para de conversa, menina, tu ainda vai dar muito trabalho para teu pai e para tua mãe. Ela contou isso para o nosso pastor em janeiro. E ela foi vivendo o processo. Ela cresceu, ela teve uma pneumonia. Eu fiquei 11 dias com ela no hospital. No dia que ela recebeu alta, eu fui para a oração de intercessão que tinha na igreja e Deus falou comigo. Assim, uma voz, e ele dizia assim na oração, ela é minha. Eu estou tratando com ela. E aquela fala do Espírito Santo comigo naquele momento me fez entender. E Deus trouxe à minha memória o sonho. E eu chorei desesperadamente naquela tarde, numa oração. Mas eu levantei daquela cadeira leve. E eu dizia assim, Senhor, eu sei que eu fiz o que o Senhor confiou a mim aqui na terra. Eu sei que eu cuidei dela. Eu sei que eu fui uma boa mãe. Eu sei que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, que o Senhor me permitiu fazer. Mas se o Senhor quer chamar, e ela, como ela é extremamente obediente, ela não ia desobedecer ao Senhor. Eu levantei cedo, chamei a irmã dela para ir para a escola, chamei ela que estava deitada comigo. Aí ela disse, mãe, eu vou deitar mais um pouco lá no quarto. Ela levantou, deitou lá no quarto com a irmã dela do lado. E eu saí do quarto. Quando eu cheguei na sala, a Kailane me gritou, mãe! E o Vinícius me gritou, mãe! E eu voltei correndo para o quarto. Quando eu cheguei, ela estava infartando. E eu me agarrei com ela, e eu gritava, e eu disse assim, Senhor, não permita que eu passe essa dor. Não permita que eu passe essa dor. Olha como a gente é, né? E o Senhor levou ela aqui nos meus braços. Simples assim. E eu só disse assim, Senhor, eu sei que essa é a tua vontade, que esse é o tempo dela, que ela já fez o que ela tinha que fazer. E muitas vezes, naquele momento, a gente não entende. Nós levamos para o hospital, chamamos meu cunhado. Naquela hora todo mundo saiu correndo, os meus pastores da época chamaram, eles foram orar por ela.
mas era a vontade de Deus para a vida dela naquele momento. E ela descansou no Senhor. Fizemos um velório, como eu falei, foi um velório extraordinário. Eu costumo dizer assim, irmão, quer saber quem é a pessoa? Observa o velório dela. Quem era ela? Né? E hoje, quase 6 anos depois, eu nunca tinha contado isso detalhadamente em lugar nenhum. É a primeira vez que eu falo aqui. O Espírito Santo falou, fala. Mas é assim, uma história tão minha e de Deus, que eu nunca tinha contado, eu nunca tinha aberto isso para ninguém. Mas se vocês me perguntarem assim, irmã, tu brigou com Deus? Tu perguntou por quê? Não. Eu só disse, Senhor, é a tua vontade. Que o Senhor me console, me dê a graça que eu preciso para que eu supere o luto, porque a gente não pode se afundar no luto. Nós temos que viver o processo do luto e levantar a cabeça, bater a poeira e seguir. Irmã, tu sente saudade? Sim, todos os dias. E quando meu coração está assim muito apertado de saudade, eu sonho com ela. E todas as vezes que eu sonho com ela, ela está bem, ela está feliz, ela está sorrindo. Então eu sei aonde ela está. Eu sei que ela descansou no Senhor. E eu sei o testemunho que ela deixou. E eu sei o testemunho que ela deixou para mim. Eu sei o testemunho que ela deixou para os irmãos dela, para o pai dela. Porque a partir da partida da Franciara, o Senhor Nilton Maranhão se tornou outra pessoa. E ele um dia disse assim para mim: se eu soubesse que eu ia ver minha filha outra vez, eu ia para a igreja. Eu disse ela nesse dia, porque eu disse para ele: eu vou ver ela outra vez, você vai ver ela outra vez. E eu sei que ele vai entrar por essas portas. Porque é isso que eu declaro sobre a vida dele. É isso que eu falo. É isso que eu digo. A gente tem que aprender a decretar coisas. Abrir a nossa boca e falar coisas. Coisas abençoadoras. Coisas edificantes. Porque a Bíblia diz que a nossa boca não pode jorrar água doce e salgada. Ou é doce ou é salgada. Ou é bênção ou é maldição. Está diante de nós. O que nós vamos escolher? O que você escolhe hoje? A bênção ou a maldição? O que nós vamos estar falando? Né? Gente, eu fico impressionada. Eu já ouvi tanta coisa. Eu vou botar um outro testemunho rápido aqui que me vem à memória. A gente tinha uma vizinha lá no Maranhão. Ela casou com um jovem senhor. E ele bebia muito. Eles eram professores os dois. Mas quando dava sexta-feira à noite, ele encerrava o expediente dele da escola e ele dizia: amor, eu falei, toma uma cervejinha com os amigos. Eu nunca vi aquela senhora abrir a boca e dizer para ele palavras de bênção. E eu ouvi uma vez ela dizer assim: eu tenho fé em Deus. Gente, como que a gente vai usar a nossa boca e usar o nome de Deus para coisas que não são edificantes? Ela disse assim: eu tenho fé em Deus que um dia vai chegar aqui em casa a notícia de que tu morreu e que tu está lá no hospital e eu nem vou lá. E ela repetia algumas vezes. Eu ouvi uma vez, mas depois as pessoas diziam que ela repetia muito isso sobre a vida dele. E quando foi um dia, o Jair saiu de casa para tomar a cervejinha dele e chegou a notícia que ele tinha caído da traseira de um carro. O carro foi passar um quebra-mola e ele caiu. E que ele estava no hospital. Não sabiam se ele sairia do hospital novamente. E a senhora, a esposa dele, não foi no hospital ver o marido pela última vez. Quando ela viu ele, foi quando o caixão chegou em casa. Porque lá na nossa terra faz velório em casa. E ela se lembrou das palavras dela. Exatamente como ela falou, aconteceu.
Quem foi no hospital para depois reconhecer, liberar o corpo, tudo, foi a minha mãe e uma vizinha do lado. E hoje ela é cristã, ela é evangélica, e ela conta o testemunho. Ela diz que ela não usou a boca dela com sabedoria, que ela amaldiçoou, ela falou que não devia. Então nós, né, seres humanos falhos que somos, a gente tem que vigiar muito. Vigiar e orar. Eu já vi algumas pessoas dizendo orai e vigiai. Mas aqui está vigiai e orai. Primeiro a gente vigia, analisa, observa, para depois a gente falar. Há muito poder no que nós falamos. E muitas vezes, muitas pessoas aprendem isso na base da porrada, da dificuldade. E às vezes ainda diz assim, mas por que eu estou vivendo isso? Eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz nada para merecer essa vida ordinária que eu estou vivendo, porque o povo, eles, né? O meu marido, ele sempre dizia assim, agora, recentemente, ele dizia assim, porque quando chegava o dia 4, 5, que a gente já fica na expectativa de quem é CLT receber, quinto dia útil. Tá chegando o quinto dia útil, tem que honrar os compromissos, né? Quando eu dava o dia 4, dia 5, ele dizia assim, esse mês meu salário vai atrasar. Eu estou sentindo. Ele dizia, não, meu querido, você não está sentindo, ele vai atrasar porque você está dizendo que ele vai atrasar. Aí eu olhava para a cara dele e dizia, quantas vezes tu já ouviu aqui em casa eu dizer que o meu salário vai sair atrasado? Nenhuma. Quantas vezes meu salário saiu atrasado? Nenhuma. Aí eu olhava para a cara dele, porque às vezes ele dizia isso para mim, né? Eu olhava para a cara dele e dizia, homem de pouca fé. E muitas vezes ele disse isso para mim. E para vocês terem uma noção, o meu marido, que não é crente, muitas vezes ele me corrigiu na palavra, que ele nunca pegou a Bíblia para ler. Ele ouvia e lendo às vezes. E eu já fui também uma esposa relapsa. Já fui. Eu já fui uma esposa que eu deixava o meu marido em casa e ia cuidar dos problemas da minha mãe. Ia resolver tudo para minha mãe, ia fazer tudo que ela pedia, ia resolver a vida dela. E a minha ficava ali, ó. Aí eu chegava em casa correndo. Aí eu via assim, olha Jesus, o Senhor atrasa ele, Jesus. Não deixa ele chegar lá, não. O Senhor só deixa ele chegar 11h40. Que aí dá tempo eu fazer o almoço, arrumar a casa, fazer tudo bonitinho, mas quando ele chegar, tá tudo certo. Ele não vai nem saber que eu saí. E aí eu chegava em casa correndo, pedalava na bicicleta, e jogava a bicicleta pra lá, e corria, e botava comida no fogo, e eu arrumava a casa, e quando ele chegava, estava tudo feito. Até que um dia ele disse assim pra mim, a mulher quando casa, a família dela é o marido. Eu olhei pra cara dele, vi um bico, que eu não queria aceitar. Eu assim, quer ficar rindo. Mas Deus, ele usa quem está do nosso lado. Ele usa quem nos conhece. Ele usa quem convive com nós todos os dias. E aí eu fiquei. É minha mãe, meus irmãos, é meu pai. Eu faço tudo para ele. Quando ele chega comigo, tá feio, tá correndo, não, tá feio. Ele come uma comida quentinha, a roupa dele tá lavada todo dia, a cama tá arrumada para ele dormir. Por que ele tá reclamando? É minha família. E eu vivi esse processo há muito tempo, até que você falou comigo. A tua família é o teu marido e os teus filhos. A tua mãe, o teu pai, os teus irmãos são parentela. E aquilo me doeu tanto, irmãos, que você não tem noção. Assim, de uma forma. Mas quem falou comigo foi o Senhor, não foi o meu marido. Porque eu temei e não ouvi o que estava me falando. E aí foi quando Deus falou comigo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai
fosse pela minha vontade, eu não teria saído de lá. Eu estava lá, vivendo aquela vida que só Deus sabe, cuidando dos meus, porque eu tenho um irmão que é alcoólatra. Ele foi obreiro, ele era diácono na casa do Senhor, ele servia com alegria, e um dia ele decidiu que não queria mais. E ele se afundou no mal. Hoje ele é dependente da bebida. No dia que ele não bebe, ele passa mal. No dia que ele não tem uma garrafinha escondida, ele compra e esconde na casa da minha mãe. Ele mora com a minha mãe. Ele tem 38 anos. Ele compra e esconde. E ele tá bom. Dá assim meia hora ele deita e dormir. Porque ele já está em um nível que o álcool já domina ele. Aí a minha mãe, quando está muito cansada, ela leva ele no psiquiatra. Aí o psiquiatra passa uma medicação forte. Ele dorme dias e dias e dias. Ele acorda, come, dorme, come, dorme. E ele tem 3 filhos. Foi um homem casado que conduzia a família para a igreja. E hoje ele está nessa situação. O meu pai se culpa porque o meu pai ensinou ele a beber. Ele tinha 12 anos. Quem já ouviu falar em 51? Alguém conhece 51? Uma cachaçinha. Meu pai colocava aquela dose, como ele chama, na tampa do 51. Ele dizia assim: meu filho é macho. Bebe. E ele. Aí ele começou a beber na tampinha do 51. Aí ele foi aumentando. E hoje ele vira uma garrafa na boca e tirou ele deitou. Por quê? Porque a senhora, minha mãe, quando via ele bebendo, ela dizia assim para ele: tu vai ser igual o teu pai. Tu vai ser igual a ele. E o meu pai era alcoólatra. Eu cresci e vi muitos anos da minha vida o meu pai sair de manhã sem tomar café. E ele ia num bar bem pertinho de casa, assim, chegava para ele e dizia assim: Dona Tereza, era agora no bar. Bota uma dose de 51 aí comigo. E ele ainda brincava, assim, umas brincadeiras meio. Ele dizia assim: bote 2 dedos. Falhava. Que era aquela de copo cheio, sabe? Aí ele começava o dia dele. E ele ensinou meu irmão. E a minha mãe dizia: você vai ser igual ao seu pai. Hoje o meu pai não bebe mais. Faz 23 anos que meu pai parou de beber. E eu digo para vocês que Deus ouviu as minhas orações, porque eu chorava todos os dias. Eu sou filha de pai e mãe alcoólatra. Minha mãe também foi alcoólatra por muitos anos. Hoje eles não bebem mais, nem ele nem ela. Mas hoje o meu pai reconhece que a culpa é dele. Ele diz: o meu filho é assim hoje, porque eu ensinei. Aí a minha mãe, que não tem sabedoria, ela diz: mas eu disse que ele ia ser igualzinho a tu. E ele está colhendo os frutos que a minha mãe lançou sobre a vida dele. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, porque muitas vezes eu tive que largar minha casa, sair com minhas filhas pequenas de casa, trancar minha casa, ficar uma semana longe para cuidar dele. Porque ele gritava, ele dizia assim: minha irmã, eu só fico em paz quando eu estou perto de tu, porque eles ficam me queimando, eles me furam. Eles mexem comigo, eles não deixam eu dormir. E minha mãe, como não tem sabedoria, ela ligava. Ela dizia: minha filha, vem pra cá, o Elias precisa estar perto de tu, ele só dorme se não estiver aqui. Aí eu ia, sentava do lado dele, pegava a harpa e passava a noite cantando louvores. Teve vezes, irmão, eu tenho 1,58 m. Meu irmão é um machão. Ele colocava assim um colchão no chão, lá na sala da minha mãe. E ele dizia assim: deita, casa, deita. E eu deitava no colchão. Aí ele dizia assim: agora eu vou deitar em cima de tu, porque quando eu deito em cima de tu, eles não mexem comigo. Aí eu deitava, e ele, com 1,70 m e muitos, ele deitava com as costas aqui para cima de mim
e ele dormia. Ele tirava aquele cochilo assim, enquanto o corpo aqui aguentava ele. Depois ele acordava, e muitas vezes eu via ele se debatendo, ele gritando, ele dizendo: eles estão me furando, eles estão me queimando. Não está vendo, não? Olha aí, eles estão me queimando. E a minha mãe internou ele, porque pensava que ele estava ficando louco. Eu levei ele para a igreja, Deus trabalhou na vida dele, ele viveu um pouco do ministério. Mas hoje eu não estou mais lá, mas Deus é quem cuida, Deus é quem guarda, Deus é quem faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. E ele, apesar dele, ele diz que ele sabe que Deus tem algo com ele. E que ele ainda vai viver as promessas. A esposa dele abandonou ele. E eu não digo que a culpa é dela, porque não é toda mulher que quer viver uma vida com um marido que não é um cabeça, que não honra a família, que não cuida dos filhos. Hoje ele é divorciado e ele tem esses 3 filhos. E ele mora com minha mãe. E ele não tem, até hoje, nenhuma pretensão de sair de casa. Ele diz assim: vai ser eu e vocês 2. Porque hoje todos os meus irmãos são casados, nós somos em 6. Eu sou a mais velha. E só eu estou longe. Deus me tirou de lá porque eu mentia muito a mão. O Espírito Santo me deu muitos tapas na cara e eu era teimosa. E eu metia a mão onde não era para me meter. E eu afrontava minha mãe algumas vezes. Ela dizia assim: você tem que orar pelos seus irmãos. Eu dizia: eles não são meus filhos, eles são seus filhos. Quem tem que cuidar deles é você. Foi você que botou eles no mundo. Mas ela costumava dizer que eles eram meus filhos, porque como ela bebia muito, eu cuidava deles, de todos, né? E hoje, assim, Deus me trouxe para cá. Hoje eu aqui em Sinop vivo as promessas que Deus tinha feito anos atrás. Hoje eu colho os frutos da bondade de Deus. Hoje eu vivo todos os dias. Quando eu abro meus olhos e digo: muito obrigado, Espírito Santo, eu te louvo, eu te agradeço, eu rendo graças a ti, porque eu estou com os meus filhos aqui, eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida em paz. O meu marido é um homem de Deus, ele é um homem sábio, e ele é um homem sábio. Hoje eu tenho os meus filhos aqui comigo. Eu trouxe a Caiane quando eu vim, porque na época ela era menor, e o meu Vinícius ficou com a minha mãe. E o Vinícius aqui hoje é resposta de oração, porque ele não tinha nenhuma pretensão de se afastar dos avós, né? Porque ele foi conviver com a minha mãe, ele tinha 6 meses de idade. Foi quando eu descobri que a Franciara tinha problema no coração e eu precisava cuidar da Franciara. E aí a minha mãe pegou ele por 1 mês. E quando eu fui buscar ela, ele devolveu mais. Aí eu liguei pro meu marido e falei: e agora, marido? Ela não quer devolver o menino. Aí ele falou: deixa, ele não vai ser maltratado, ela é avó dele. Eu obedeci, voltei para trás chorando e deixei ele lá. Hoje ele tem 23 anos. Ele fez 23 anos no mês de abril. E eu orava. Eu dizia: Senhor, ele é meu fruto. Foi eu que trouxe ele ao mundo. O Senhor deu ele para mim. Eu quero ele. E quando foi, ano passado, ele ligou e disse: mãe, eu vou para vocês. Ele falou primeiro para a minha mãe: cara, fala com a mãe aí, pergunta se tem um lugar aí para mim. Aí a Kaila no outro dia: mãe, o Vinícius mandou mensagem para a senhora? Eu falei: não, acho que ele vai falar com a senhora. Mas eu nunca imaginei, porque a Kaila é muito discreta. Ela é, se vocês falar qualquer coisa para ela, estava não. E aí ele passou muitos dias para me mandar mensagem, né? Aí ele mandou mensagem: mãe, eu quero saber se tem um cantinho para mim. E é a promessa de Deus. Porque era isso que eu dizia: Senhor, eu quero meu filho comigo. Ele é meu fruto. Eu carreguei, eu que dei a luz, traz ele. Eu quero ele comigo. Eu fazia essa oração ainda lá. Eu queria ele comigo. E ele veio. E hoje ele está aqui comigo. Se você olhar para a cara da Caiane, é a cara dele. É a Xerox, a versão feminina dele. E
digo, eu vivo as promessas, eu vivo o que eu falei, palavras de bênção hoje, mas eu também já vivi palavras de maldição que eu mesma lancei sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo aquilo que eu tinha. Mas o Senhor, quando Ele quer mudar a história, o Espírito Santo de Deus, quando Ele quer mudar, Jesus, quando Ele quer mudar a história, Ele faz como Ele fez com Lázaro. Quando Ele quer mudar a história, Ele chama pelo nome, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é o amor. Irmão, o que é o amor? Jesus. Jesus é o amor, porque Ele se doou por nós. E Ele sabia que aquele cálice era amargo, mas Ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E mãe, por que eu sofro? Porque você pede sofrimento, porque você aceita a dor. Ai, a minha cabeça está doendo, essa minha dor de cabeça, ouve. Essa minha dor nas costas, ouve. O que você está falando? É uma doencinha como que a gente fala? De estimação. Minha doencinha de estimação. Minha dorzinha de cabeça, a minha enxaqueca, a minha dor na coluna, a minha coluna inflamada. Irmãs, eu trabalhei 3 anos e meio no restaurante. Eu trabalhava à noite. Eu entrava 4 horas da tarde, eu saía meia-noite. Muito cansativo, glória a Deus. Aprendi tudo que eu sei de cozinha lá. Meus antigos patrões são abençoados. Aprendi tudo que eu sei hoje de cozinha, de tudo. De feijão tropeiro mato-grossense, porque o nosso é diferente, o nosso é feito com farinha branca, que vocês chamam farinha de mandioca aqui, né? Lá a gente chama farinha branca. Farinha amarela aqui, para nós é farinha de Cuba. Então assim, chegou um momento que eu me cansei, sabe? Eu carregava a panela com 5 quilos de arroz cozido, que multiplica. Eu baixava para botar embaixo, levantava ela para botar na bancada, e eu desenvolvi uma inflamação no ciático. Quando eu senti, eu falei, opa, Senhor, trabalha aqui, porque o Senhor sabe que eu preciso levantar essas panelas, que eu preciso dar conta desse bife montado. E eu decretei que eu não aceitava aquela inflamação, porque o irmão do meu patrão, ele também desenvolveu a mesma dor, e ele era churrasqueiro. E ele dizia assim, ai, está doendo aqui, minhas costas. Aí passou um tempo, ele dizia assim, essa minha dor aqui nas costas. Aí a dor dele desceu na perna, na coxa. Aí desceu a canela. Ele disse, eita, que estou com uma dor na canela, essa minha dor na canela está me incomodando. Aí a dor desceu para o pé. Por que aconteceu isso? Quando a dor desceu para o pé, ele baixou lá no serviço e ele não conseguiu me levantar. E aí eu olhei para a cara dele e falei assim, seu Sérgio, o senhor já viu que o senhor adorou essa dor do senhor? Ele falou, como assim? Eu falei, o senhor disse que a dor é sua. A minha dor, ela não é sua. Ela chegou de mansinho, achou aqui um cantinho, e o Senhor pegou e ela agarrou. Eu também senti essa dor, mas eu não sinto mais, porque ela não é minha. Eu não peguei ela para mim. Ela não é um bichinho de estimação que eu carrego para onde eu vou, que eu penduro no pescoço. Ela não é meu crachá. Ela não é. Então o Senhor tem que se livrar desse negócio. Eu disse, Senhor, eu não aceito isso. Essa doença não é minha, essa dor não é minha. Eu passei uma semana sentindo ela. Todo mundo dava conta de baixar. Mas todos os dias eu dizia, quando eu acordava, que eu ia botar o pé no chão, eu sentia aquela dor insuportável. E eu dizia, Senhor, essa dor não é minha, ela não me pertence. Ela não é minha. Tua palavra diz que o Senhor já levou. Como que o Senhor levou e agora eu estou trazendo para mim? Que filha sou eu que estou trazendo uma coisa que o Senhor não quer para mim? Espírito Santo trabalha. E
para a honra e glória do Senhor, eu não sinto mais uma dor na coluna, nas pernas, no braço, na mão, na cabeça. Não sinto. Deus, Ele cuida de mim de uma forma. Não é que eu sou especial, não. Nós somos todos iguais. Nós somos do mesmo barro. Nós vamos voltar para a mesma terra. Mas a gente tem que ter sabedoria de falar com Deus, de falar com o Espírito Santo. A gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo. A gente tem que ser amiga do Espírito Santo. Sabe? Espírito Santo, senta aqui comigo. Vamos tomar um café? Quantos de vocês chamaram hoje o Espírito Santo para tomar um café junto com vocês? Quantos de vocês sentaram na mesa e disseram assim, Espírito Santo, senta aqui comigo. Vem aqui, deixa eu falar um carinho em mim. Hoje eu estou muito legal, precisando do carinho. Quantos de vocês disseram assim, Espírito Santo, como tu é perfumado, como tu é cheiroso, como tu é meu amigo, íntimo. Eu posso confiar em ti, eu posso falar qualquer coisa. Mas a gente quer falar para os outros. Que quando você levantar de lá, ele vai procurar outro ali e vai dizer assim, ó, fulana, sabe a pastora Silvia? Ixi, ela foi lá em casa hoje. Ela me contou isso. Aí a irmã que recebeu a história, ela já acrescenta assim do dedos. Aí ela passa para alguém que ela confia também. Porque a gente confia em alguém, mas aquele alguém que nós confiamos, ele também confia em alguém. E aí aquele outro confia em alguém, e quando você vê a história já está totalmente distorcida. Mas conversa com o Espírito Santo. Conta para ele. Ele vai te dar a solução e ele não vai falar para ninguém. A não ser que você. Ele não vai espalhar. E a gente não tem que ter vergonha de falar para Deus, de falar para o Espírito Santo. Porque às vezes a gente se ajoelha, ou senta, ou deita, ou ajoelha. Ele disse que ele entra em outra dimensão deitado. Eu achei isso muito interessante. E Deus me trouxe à memória a passagem que o profeta foi lá e disse: arruma tua casa, põe em ordem, porque morrerás e não viverás. E o homem virou para a parede, ele não se ajoelhou, ele não sentou, ele virou para a parede. E ele falou com Deus. E a oração dele foi respondida imediatamente. Deus disse: volta lá. E disse para ele que eu acrescentarei 15 anos aos dias dele. Então, que fé é a nossa, irmãos? Qual é a nossa fé? Que tamanho é a nossa fé? Porque Jesus disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, menor grão, irmão, ou o tamanho de um grão de mostarda, então quer dizer que nós estamos lá embaixo. Porque se nós tivermos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás esse monte, lança. Quantos montes tu tem lançado no mar? Quantos montes tu tem falado para ele, lança-te, e ele tem ido? Quantas vezes tu tem que repetir a tua oração? Hoje tu diz assim: Senhor, eu quero isso. Aí amanhã, tu não diz assim: Senhor, obrigado por aquela oração que eu fiz ontem, porque eu sei que ela vai ser respondida. Porque eu sei que o Senhor já ouviu ela. Porque eu sei que eu não estou pronta para receber o que eu te pedi, o que o Senhor tem para mim. Eu sei, Espírito Santo, que eu ainda não recebi, porque eu não estou preparada. Não é porque o Senhor está tardando, não. Meu povo diz aí: Deus tarda, mas não falha nunca. Ele chega na hora certinha, exata. Mas será que quando ele bater na minha porta e eu abrir a porta, ele vai olhar para mim e vai dizer assim: está aqui, meu filho, por que tu está pronta? Por que tu está preparada? Porque chegar no dia de te entregar a tua bênção, a tua vitória. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, quantos de nós iríamos? Quantos de nós? Meu marido diz assim: nada, quando ele vir te buscar, eu tava na tua perna. Ah, mas tu tá na igreja, então a tua casa é minha casa. Eu não disse: não, meu querido. Salvação é individual.
Então, antes de culparmos o Espírito Santo, de dizermos que ele está demorando, vamos analisar nós mesmos, nosso interior, o que nós temos falado, como nós temos pedido. Será que nós temos agradecido ao Pai? Será que nós temos acordado de manhã e temos dito: Senhor, Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma noite abençoada, porque o meu dia vai ser abençoado, eu entrego nas tuas mãos, o meu dia vai ser um dia abençoado, um dia de paz. Traz pessoas para mim falar de ti, do teu amor, do teu cuidado. Ou será que muitas vezes nós já pulamos da cama reclamando? Tem uns irmãos que eles já trazem logo a Maria. Maria, será que vou ter que levantar para passar café, eu vou trabalhar, eu não tenho sossego, não sei o quê, ou aqui esses meninos choram, os vizinhos reclamam, o fulano faz isso. Aí a gente já levanta reclamando. Reclamar é reviver. Tudo que você reclama, você vai vivendo um ciclo. E esse ciclo ele não acaba enquanto você não frear a sua língua, enquanto você não parar e ouvir o que você tem falado. Porque a gente só fala. Mas se você for analisar, você ouve o que você fala. Pondere o que você tem falado. Pondere com amor. E coloque amor no que eu falei aqui hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero honrar o pastor Rinaldo e a pastora Silvia pela oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Quero agradecer a Deus pelo amor que eu senti quando entrei nessa casa. Eu me senti muito amada, apesar de ser a primeira vez que vocês me viram. Eu me senti muito amada. E eu me sinto amada. Então eu quero honrar os pastores, a pastora Jair, que, meu Deus do céu, dá vontade de deitar ali no colo dela. Não que o seu também me dê vontade, pastor. O pastor Joaquim, que também me honrou, todos os irmãos, me receberam muito bem. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês moram no meu coração, estão nas minhas orações. Amém. Eu agradeço a oportunidade.